é FUVEST 2014. Olha que interessante. Tem uma figurinha ali, tem esse famoso quadro que você tem que sempre ficar atenta quando estiver resolvendo questões da FUVEST no Note a Dot, tá? É algo bem típico dessa prova. E 99, sempre vem informação relevante, algumas não tanto quanto outras, mas sempre vem uma informação relevante para a questão. Ela diz o seguinte: partículas com carga elétrica positiva penetram, já começa por aí. Partículas com carga elétrica positiva penetram em uma câmara em vácuo, onde há em todo o seu interior um campo elétrico de módulo E. Típico da FUVEST também usar o quê? Letras para representar quantidades, né? O módulo, a intensidade do campo elétrico é E. E um campo magnético de módulo B. Ambos uniformes e constantes, então eles têm o mesmo valor e não variam esse valor. Em toda a região é o mesmo valor e esses valores não mudam com o tempo. São constantes. E são perpendiculares entre si. Perpendiculares entre si vai dar para ver pelo desenho também. Nas direções e sentidos indicados na figura. Olha que figura legal. As partículas entram na câmara com velocidades perpendiculares aos campos, aos dois campos. Vamos tentar entender isso? Como que tem tanta coisa perpendicular a tanta coisa? A velocidade está aqui, as partículas entrando. São partículas positivas. Fiz bem grande aqui, fica bem claro. Esse pontinho significa o que, pessoal? Ele é um vetor. Tá? Porque, mas não é uma setinha? Quando você vai desenhar para a direita, para a esquerda, não sei se minha tela está espelhada, aí eu falo para a direita, vocês veem para a esquerda, enfim. Mas quando você vai colocar horizontal, vertical, é só desenhar a flecha. Mas se eu quiser representar um vetor que está entrando no papel, ou na tela do computador, e se eu quiser desenhar um vetor que está saindo do papel, como que eu coloco a flecha? Então é assim que faz. Uma bolinha, ou uma bola com uma bolinha no meio, significa que é um vetor saindo em direção à sua cara, saindo do plano. Se fosse uma bola com um X no meio, seria um vetor entrando no papel ou na tela do computador. Beleza? Então esse vetor aqui é como se fosse um vetor saindo da tela. É como se tivesse com o dedo aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo igual, apontando para o meu nariz. Esse vetor B seria o campo magnético. O vetor E está para cima, está assim, ó. Então eles são perpendiculares. Concorda? Você que faz aí na sua casa. Um dedo apontando para o seu nariz, outro dedo apontando para o céu. Olha agora os dois dedos. Eles são perpendiculares entre si. E a velocidade, deixa eu ver se eu consigo fazer, está assim, ó. Para a direita, não sei se está para a esquerda na sua tela. Mas pode ver que ela está perpendicular ao vetor campo. E também está perpendicular ao dedo que está apontando para o seu nariz. Está perpendicular ao dedo. Então está todo mundo perpendicular um ao outro. Todo mundo sim, os três vetores. Beleza? De módulos V1, então, e aí tem os módulos dessa velocidade. O grupo 1 tem uma velocidade V1, o grupo 2, né, porque são grupos de partículas. Então tem um grupinho que chama do grupo 1 de partículas. Elas estão com velocidade V1. O grupo 2 de partículas está com a velocidade e intensidade de módulo, né? Intensidade V2. E o grupo 3 está com V3. Observe que o grupo 1, quando entra, acaba se deslocando para cima, fazendo uma curvatura para cima. Ou seja, ele é acelerado para cima, porque ele estava indo só na horizontal, então ele ganha uma aceleração para cima. O grupo 3 não ganha aceleração vertical, ele continua só, nem horizontal, né? Ele continua com velocidade constante aqui. E já o grupo 2 recebe uma força resultante para baixo, porque ele acelera para baixo. Olha que legal. Então tudo isso você vai lendo e vai interpretando, vai imaginando. Eu fico imaginando as bolinhas entrando ali. As partículas do grupo 1 têm sua trajetória encurvada em um sentido, para cima. As do grupo 2 em sentido oposto, para baixo. E as do grupo 3 não têm sua trajetória desviada, continuam horizontais as trajetórias. A situação está ilustrada na figura abaixo. Bom, já até descrevi tudo. Considere as seguintes afirmações sobre as velocidades das partículas de cada grupo. A primeira afirmação fala que V1 é maior que V2 e que V1 é maior que E sobre B. Lembrando que E é o módulo do campo elétrico e B o módulo do campo magnético.
A 2 afirma, ó, V1 é menor que V2 e V1 é menor que E sobre B. Pois é que elas são contraditórias, né? Não dá para as duas serem verdadeiras. E a 3 afirma que V3 é exatamente E dividido por B. Está correto apenas o que se afirma em note a dot. Os módulos das forças elétrica FE e magnética FM são FE igual a Q vezes E. Que moleza foi essa da FUVEST, hein? 2014 o cara tava de bem com a vida, né? Ele te deu a fórmula da força elétrica sem necessidade, porque você tem que saber que ela é a carga vezes o campo, né? Que é a força elétrica K Qzão Qzinho sobre D quadrado, mas o E é o que? K Qzão sobre D quadrado. Então fica Qzinho vezes E é a fórmula da força elétrica, não precisa nem colocar aqui, ele te deu o conteúdo que precisava. Força magnética é QVB nessa questão, porque ela é QVB seno de θ, só que como o ângulo entre V e B é 90 graus, como eu já mostrei com os dedinhos, seno de θ é seno de 90, seno de 90 é 1, então fica Q vezes V vezes B vezes 1, então fica QVB. Né? Vamos colocar isso aqui, vai. Ó. Força elétrica. Força elétrica. A força elétrica eu posso calcular como a sua intensidade, né? K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Como eu estou falando da intensidade, eu vou pôr Qzão e Qzinho em módulo. O campo elétrico, por sua vez, pode ser calculado como K, que é a constante elástica, ó, constante eletrostática do meio onde está tudo acontecendo, né? Vezes a carga que gerou esse campo, a carga geradora, sobre D ao quadrado. O que é o D? É a distância do ponto em questão até a carga geradora. Aqui essa distância é a distância entre duas cargas, né? Para ter força eletrostática tem que ter pelo menos duas cargas. Tem que ter duas cargas interagindo, por isso tem Qzão e Qzinho aqui. Aqui, se eu quiser o módulo de E, então aqui vai também o módulo, vai o valor em módulo da carga que gera o campo. Beleza? Compare as duas. Tá vendo que a única diferença entre a E e a da F, do campo elétrico e da força, é que a força tem um Qzinho? Ou seja, isso aqui tudo, ó. Isso aqui, ó. É exatamente o E, ó. É exatamente o E. Portanto, eu posso dizer que a força elétrica, o seu módulo, a sua intensidade é dado por E vezes um módulo de Qzinho. Mas espera aí, ele não colocou módulo de Qzinho, mas Qzinho é positivo. Como Qzinho é positivo, para essa questão fica Q vezes E, que o módulo de um número positivo é exatamente o valor que está ali dentro. Quando ele é negativo, é menos ele. Não é assim na matemática, definição de módulo? Beleza. Tá. E a força magnética, professor? Vamos lá. Força magnética. A força magnética, chama de Fm, de magnética, pode ser calculada pela carga, porque a força é aplicada sobre uma carga que entra em um campo magnético, vezes a velocidade dessa carga, vezes um módulo do campo magnético da região onde essa carga está entrando, vezes o seno de θ. Como eu disse, o seno de θ é o ângulo entre os vetores aqui que estão pertinho deles. Quais são as grandezas que são vetoriais aqui? São a velocidade e o campo magnético. Como o ângulo entre V e B nessa questão, na maioria das questões, é 90 graus, e seno de 90 é 1, então fica QVB vezes 1, que é o mesmo que QVB. Por isso, ele já ajudou aqui, você deu QVB. Legal, né? Muito bem. Só que aqui eu vou precisar da regra da mão esquerda. Vamos colocar aqui. Regra da mão esquerda. Se eu não me engano, tem a regra da mão direita. É só adaptar. Primeira coisa, a regra da mão esquerda, ela serve para cargas positivas.
Ah, professor, se na questão for uma outra questão tiver cargas negativas, você pega o resultado da regra da mão esquerda e inverte o sentido. Pronto. Tá? Mas lembre-se que o sentido que você encontrar com a regra da mão esquerda, ele é válido para carga positiva, e se for negativo, você tem que invertê-lo. Tudo em casa. Beleza? O que você precisa saber? Vamos ver se aqui a câmera pega. Aqui minha mão. Essa aqui eu não sei como está parecendo, mas é minha mão esquerda. Faz com a sua aí. FBV. Faça bom vestibular. O dedão é a força magnética. O dedo indicador representa o campo magnético. E o dedo médio representa a velocidade. Vou colocar aqui. Dedão representa a força magnética. O dedo indicador representa FBV. O vetor campo magnético, aponta no sentido do vetor campo magnético. Isso aqui é tudo vetor, por isso cada dedo aponta num sentido de direção. Força magnética é um vetor, campo magnético é um vetor, velocidade é um vetor. E o dedo médio representa a velocidade da carga. Certinho? Então vamos ver uma coisa aqui. Como a carga é positiva... Ah, faltou falar mais uma coisa, que é lá da parte de eletrostática, né? Mas vou colocar aqui. Quando a carga elétrica é positiva, a força que surge sobre ela tem a mesma direção e sentido do campo magnético. Quando a carga elétrica é negativa, adivinha? É que bom que vocês ficam tudo anotado já depois. A força elétrica, né, que surge sobre ela tem mesma direção, mas sentido oposto ao do campo elétrico, gente. O que eu coloquei magnético aqui? Tô doido? Elétrico. É o que dá ficar explicando assunto de eletrostática na aula de magnetismo. Pronto, que bonitinho esse resumo. Ficou bom, hein? Então vamos lá? Com isso eu consegui resolver a questão, com esses conhecimentos. A carga positiva entrou e chegou aqui, ó. Cheguei. Aí começa a aparecer as forças. Como ela é positiva, a força elétrica... Vou fazer maior aqui. O campo é vertical para cima, então a força elétrica também é vertical para cima. Está aqui. Chama de FE, força elétrica. Agora, e a força magnética? Observe que o B está saindo da tela, né? Vamos ver se eu consigo fazer. FBV, eu quero o F, então o dedão, eu não sei para onde apontar ainda. O B, eu tenho que apontar para o meu nariz. E o V, eu tenho que apontar para o lado aqui que está no desenho, que é para no meu... Acho que está espelhado para vocês. O dedo indicador, e agora eu tenho que virar o pulso para que o V, que é o dedo médio, aponte no sentido do V da figura. Faz aí. Olha só, o dedo está para o meu nariz, o indicador. O dedo médio está para o sentido da velocidade na figura aí. E o B e o dedão, que é o que eu quero, ficou para baixo. Opa, como a carga é positiva, então tá certo, não precisa inverter. Então a força magnética é para baixo. Ah, professor, mas então tinha que anular. Não, eu não sei qual é maior. Vamos descobrir qual é que tem que... Como é que faz para se anularem, para ser o caso da partícula do grupo 3? Para ser o caso da partícula do grupo 3, eu vou igualar força elétrica, fazer força magnética, para já isolar o V, né? Igual a força elétrica, que é o caso em que a partícula, essas duas forças se anulam e ela passa reto. Não existe uma aceleração para cima, que seria o caso da força elétrica vencer, e não nenhuma aceleração para baixo, que seria o caso em que a força magnética venceu a elétrica, né? Substituindo pelas fórmulas que ele deu, fica Q, foi muito boazinha a FUVEST nessa questão, QVB igual a Q vezes E. Observe que a carga
se torna irrelevante, não depende dela. E eu terei que a velocidade, para dar igual, é dividido, passo B dividindo, é dividido por B. Opa, esse é o caso 3, né? Então esse é o V3. É o caso da partícula 3, que é quando as forças se anulam e ela passa batido, passa reto, sem desviar para cima ou para baixo. Então nisso eu já sei que a afirmação 3 está correta, olha que legal. O que já elimina a alternativa A, a alternativa B, pronto, A e a B. Beleza? Ok, agora vamos ver qual é o caso 1. O caso 1 é quando a força elétrica ganha, ou melhor, quando a força magnética perde, né? Porque ela desvia para cima, então a força elétrica ganhou. A força magnética perdeu, vamos fazer aqui? Força magnética vai ser menor em intensidade, né? Porque eu não pus o vetor em cima, a setinha, que a força elétrica. Substitui Q, V, B, menor que Q vezes E. Ah, professor, era só pegar essa equação aqui e trocar o igual para o menor. Sim, mas eu fiz de novo por didática, né? Para quem não pegou direito ainda, vê que bastava copiar o que eu já fiz, fazer de novo. Isolando o B, e esse caso que eu fiz é a força magnética perder, ou seja, a força elétrica ganhar, é o caso V1, né? São as partículas 1, do grupo 1. Ela é menor, ó, o sinal aqui, menor que E sobre B. Então se a força, agora o caso da partícula do grupo, as partículas do grupo 2, em que a força magnética vence, porque ela entorta para baixo. Então a força magnética é maior que a força elétrica, que VB maior, não precisa fazer de novo, era só trocar aqui por maior, mas é didática aqui. Agora esse aqui é do grupo 2, então esse aqui é o V2. Ele é maior que esse valor aqui, E sobre B. Espera aí. Então o V3 é igual a E sobre B, o V1 é menor que E sobre B, e o V2 é maior que E sobre B. Então se eu colocar em ordem crescente aqui, eu teria quais? Eu teria a menorzinha é o V1, que é menor que E sobre B, aí vem a V3, que é igual a E sobre B, e as mais rápidas são as do grupo 2, que é maior que E sobre B, concordam comigo? Agora vamos analisar as demais afirmações. V1 é maior que V2? Não, V1 é menor que V2, porque V1 é menor que E sobre B, e V2 é maior que E sobre B, então essa aqui já está errada. E ele fala que V1 é maior que E sobre B, não, mas V1 é menor, toda errada. V1 é menor que V2? Sim. E V1 é menor que E sobre B? Sim. Certo. 2 e 3 corretos. Gabarito é de elefante. Legal, né, essa questão?